Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Respire Zen. Eu sou Daiane Magalhães e o vídeo de hoje é sobre o livro O Poder do Agora. O vídeo não se trata de uma resenha, e sim, eu venho contar para vocês a minha experiência com a leitura desse livro, tá? Na verdade, eu já estou lendo ele pela terceira vez. Ele é um livro que talvez na sua primeira leitura ele seja uma leitura um pouco densa, enfim, mas já é possível ter uma expansão de consciência, uma percepção da vida de uma outra forma, já mesmo na primeira leitura. Então eu vou trazer aqui ensinamentos que eu extraí, né, dessa obra para a minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, né? E ele tem uma forte influência, né, na minha decisão de expansão de consciência, o meu contato maior assim com a espiritualidade, o meu desejo por evolução e compreensão de mim mesma. Esse livro tem uma contribuição muito grande na minha vida neste sentido. Então não é uma resenha, tá? Aqui mesmo no YouTube tem vários vídeos com resenha do livro, né, que vocês podem acessar e ver. Também tem o próprio audiobook, né, desse livro, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? O link para quem quiser se interessar em ler o livro, em adquirir o livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para quem quiser ter contato com a obra, né, com o livro. Então ele é uma leitura que eu super indico para todas as pessoas, porque ele realmente é transformador, ele é muito importante, né, na minha vida, porque eu me permiti ler ele de tal forma, de coração aberto, né, e com vontade de querer aprender mais, com vontade de experienciar aquilo que o autor, Eckhart Tolle, também vivenciou. Pois ele faz com que a gente entenda o processo da mente, de como ela influencia na nossa vida como um todo, seja na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa vida como um todo, né? Antes de iniciarmos, né, quais os ensinamentos do livro eu trouxe para a minha vida, eu vou dar um breve resumo, na verdade, sobre o autor, né? Porque o livro, ele trata, né, o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ele trata sobre essa experiência vivida por ele, né, aos 29 anos. Né? Eckhart Tolle, ele já sofria de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, ele já era uma pessoa com a vida muito atribulada, trabalhava muito, né? Ele trabalhava e estudava na Universidade de Cambridge e ele se sentia muito aprisionado aos seus pensamentos. É como ele sentia um incômodo muito grande, como se os pensamentos não parassem, e aquilo incomodava ele muito. Então ele já sofria muito de ansiedade e já havia tido algumas crises de pânico. Mas então, aos 29 anos de idade, no meio de uma noite, ele estava dormindo e acorda em crise, uma fortíssima crise de pânico. E no meio daquela dor, daquele medo, daquela angústia, daquela sensação horrível, ele já havia entregue os pontos, já estava cansado, não queria mais continuar. Ele não chega, não aguento mais, ele próprio não se aguentava mais conviver com ele mesmo. Então, em meio à crise, aquela situação toda, e ele, né, querendo já entregar os pontos, em determinado momento, ele sente como se viesse uma voz do peito, né, dizendo: não resista. E ele
achou estranho aquela voz e ficou intrigado com aquela voz, que a sensação era que vinha do peito. E ele começou a prestar atenção se ele iria ouvir de novo aquela voz, né? E ele continuou escutando aquela voz. Não resista. E ele começou a prestar atenção naquela voz. Já esqueceu que estava numa crise de pânico e ficou prestando atenção em entender de onde é que vinha, o que que era aquela voz que dizia: não resista. E ele começou, né, ficar intrigado e ficou em silêncio para ouvir aquela voz que vinha, né, de dentro. E quando ele se permitiu e se entregou àquela situação, até mesmo esqueceu que estava tendo uma crise de pânico, porque ele queria ouvir aquela voz, queria saber de onde é que está vindo, quem é que está falando. Ele foi invadido por uma paz, né? Foi invadido por uma tranquilidade, por um silêncio ensurdecedor. E aquela calmaria, ele começou a analisar: poxa, mas eu tô aqui numa crise de pânico, né? Já tava querendo desistir, largar de tudo, entreguei os pontos, né? Esse era o meu primeiro sentimento. Como é que ao mesmo tempo vem uma voz de dentro de mim pedindo para eu, né, não resistir? Então quer dizer que eu não sou um, eu sou dois, né? Vem dois sentimentos de dentro de mim. E ele, muito intrigado, ficou pensando na situação e continuava escutando aquelas voz que vinha de dentro do peito. Até que ele começou a perceber que, na verdade, vinham muitos mais pensamentos, né? Vinham muitas mais vozes, né? Vinham vozes do coração e vinham vozes também da cabeça. E ele ficou focado em prestar atenção nessa situação. E ele adormeceu. No dia seguinte, ele levantou e prestou atenção no cantar de um passarinho cantando. E ele foi observar, foi ver de onde é que era aquele passarinho que estava cantando, queria ver o passarinho. E ele disse: um passarinho que eu nunca tinha escutado antes, nunca tinha visto, né? Aparentemente nem tem passarinhos por aqui. E foi observar o passarinho e tomou consciência de que não é que o passarinho nunca esteve ali. Ele nunca havia prestado atenção na sua volta. E ficou ali horas e horas observando o passarinho, observou o seu quarto, começou a observar tudo ao seu redor. Começou a prestar atenção em coisas que ele nunca tinha prestado atenção antes, que nunca tinha percebido antes. Quando ele saiu na rua de tal forma como se ele estivesse vendo todas as coisas pela primeira vez, como se ele tivesse nascido naquele instante. Era uma contemplação. E ainda dentro dele, ele estava com aquela mesma paz, com aquele mesmo silêncio, com aquela mesma calmaria, com aquela presença que aconteceu naquela noite, durante a crise do pânico. Com isso, ele totalmente preenchido, né, dessa paz, aquilo bastava. Aquilo na vida dele não precisava de mais nada, a ponto que ele resolveu largar tudo. Largou o trabalho, largou a casa, largou relacionamentos, largou tudo. E passou a viver essa vida contemplativa por 2 anos. Ficou 2 anos num banco de uma praça, apenas contemplando tudo o que acontecia. Uma vida contemplativa. E isso causou muita estranheza, familiares, amigos, enfim. As pessoas começaram a vir até ele e querer entender. O que é isso? Por que tu, né, um cara de sucesso, né, um emprego bom, uma vida boa, um carro bom, enfim, por quê?
E quando chegavam a conversar com ele, já no próprio semblante dele, a própria energia que as pessoas sentiam ao falar com ele, as pessoas eram contagiadas com aquilo e queriam aquele mesmo sentimento. E as pessoas começaram a perguntar: eu quero sentir isso, como é que faz para eu sentir isso? Eu quero essa paz, eu quero esse estado de presença. E com isso, né, Eckhart Tolle teve, né, percebeu que ele precisava ajudar essas pessoas. Ele precisava entender melhor o que aconteceu com ele naquela noite, naquele momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta agonia, que transformou a vida dele de tal forma que as pessoas precisavam também viver aquilo, que as pessoas também precisavam experienciar aquilo ali. Que na verdade todos nós já temos aquilo ali, está dentro da gente. Mas como trazer isso para fora, como trazer isso à tona? E é isso que trata o livro. O livro é justamente Eckhart Tolle nos mostrando as ferramentas, trazendo as ferramentas que nós já temos, para que a gente consiga também esse estado de paz, esse estado de presença, essa completude que traz a gente viver o agora. Agora em si, então, vamos aos 6 pontos, né? As 6 lições que eu extraí do livro para minha vida e eu busco aplicá-los, né? Eu me policio para praticá-los, né, no meu dia a dia. Então, o primeiro conceito que foi bem revelador, assim, para mim, é o conceito atemporal, né? Essa atemporalidade, né? Porque a gente encara como se a vida fosse linear, né? Até retomando um pouquinho lá da tempo, né, da escola, lá da biologia, né? Então a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? E na verdade essa questão do tempo, ela é uma condição, foi condicionado para haver uma melhor organização, né, de nós como sociedade, dos seres humanos como sociedade. Então, só trazendo um pouquinho dessa história, né, desse histórico. Então, foi lá na Mesopotâmia, né, os babilônicos lá, antes de Cristo, foram eles os primeiros a marcar, né, a passagem do tempo. Eles construíram o relógio do Sol, dividiram o dia em 12 partes, né, e depois em 24, que são as horas que a gente usa até hoje. Então, as horas, minutos, segundos, meses, anos, eles são uma mera convenção social. Houve necessidade de se estabelecer essa organização para a sociedade funcionar de uma maneira mais organizada, para conduzir a sociedade de uma forma mais organizada. Então, isso é uma convenção. Na verdade, o tempo não existe. Então, sobre essa perspectiva de tempo linear, né, ela nos passa, digamos, uma sensação de controle, né? Então, mas o tempo não existe. O tempo, ele é relativo, né? O meu tempo, ele é particular, né? Eu tenho o meu tempo, assim como você tem o seu tempo, e ele é particular para cada ser, ele é individual, né? Isso para nós seres, mas teve o tempo, né? A gente, na verdade, se baseia pelo relógio. Isso é uma convenção que desde muitos e muitos anos a gente vive dessa forma para vivermos em sociedade de uma forma mais organizada, como já foi dito antes. Então, e a gente está inserido nesse contexto, né? A gente se adaptou a esse sistema convencional dessa sociedade no qual a gente está inserido. Só que essa ideia de que nós temos o controle do tempo, será que nós temos o controle do tempo? Ou é o tempo que tem controle da gente? Então, essa questão
ela é muito forte, porque nós estamos muito ligados ao passado ou ao futuro. Então a gente foi criado assim. Não, que você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar, tem que fazer um curso para te ter uma profissão, para te ter um futuro. Não, porque eu vou trabalhar, daí quando eu me aposentar. Ou então a gente fica saudoso por coisas que aconteceram, ou tristes por, né, saudosos ou tristes por coisas que aconteceram e já passou. Eu não tenho ação nenhuma em relação ao que já passou. Eu só posso ter ação do agora. E o futuro? A gente está sempre planejando o futuro. E nós sabemos, conscientemente nós sabemos que estamos vivos, mas não é para sempre. A gente não sabe quando a gente vai partir. A gente está aqui de passagem. Porém, a gente conduz a vida como se a gente fosse viver eternamente. Porque a gente faz planos para daqui a anos que a gente não sabe se vai estar lá para de fato colocar esses planos em prática. Ou às vezes a gente pega e trabalha enlouquecidamente, nem vê o filho crescer, porque com o objetivo de dar um futuro melhor para eles. E será que a gente vai estar junto para usufruir esse futuro com eles? E às vezes a gente fala, porque passou tão rápido, era um bebezinho, agora já tá desse tamanho. E a gente aproveitou. Então essa questão, ela é fundamental, porque a gente vive tempos que não existem. Né? Um já passou, que é o passado, e eu não tenho ação nenhuma com o que já passou. E o outro é o futuro. E a gente não vive o presente, que é a única coisa que eu tenho agora. Então, o segundo ensinamento, ele já vem bem na sequência, que é que só existe o momento presente. Eu só tenho o agora. Então, o meu passado é uma soma de vários acontecimentos, de vários agoras que já passaram. E o futuro são projeções, são expectativas. Então, a gente viver, a forma com que a gente vive, ela está muito, é muito fácil da gente seguir um caminho de sofrimento, um caminho de tristeza, um caminho de frustração, porque são projeções. E as coisas nem sempre acontecem como a gente quer acontecer, mas a gente fica criando expectativas de um futuro. Porque lá no futuro eu vou ser feliz, eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz quando... Enfim. E a felicidade é agora. A felicidade está dentro de mim, não é fora, não é quando eu adquirir um bem, não é quando eu comprar aquele carro. Então, né, e o que é a mente? Então, assim, pensa um bebezinho, tá? Um bebezinho, né, ele vem ao mundo com o cérebro vazio, digamos assim, né? Tá com a caixinha vazia. E conforme ele vai crescendo, né, com as experiências, os ensinamentos dos pais, dos professores, com as pessoas com quem ele convive no meio, é que vai construindo essa identidade dessa criança, vai moldando o ego. Então, assim, quando a gente nasce, a gente não tem consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. Isso são coisas que a gente vai agregando, são concepções que a gente vai construindo ao longo da vida. Isso desde a primeira infância, mas a gente vai alimentando, a gente vai enchendo essa caixa vazia. Então, essa caixa ela vai se encher de informações, de lembranças, de desejos, de aflições, e isso é a nossa mente. Mas ela não é você, ela não sou eu. E sim, ela é um emaranhado de coisas que a gente traz da nossa criação a partir do meio que a gente vive, dos aprendizados, das nossas experiências, do que a gente vivenciou. Né? Então, a gente só consegue
se desvencilhar dessa mente a partir da autoobservação. Só assim a gente consegue se libertar dessa mente. Porque ela está muito intrínseca com a gente desde sempre. E enquanto não houver essa consciência, né, enquanto a gente não conseguir desenvolver essa autoobservação para poder nos separarmos dessa mente, a gente não consegue se reconhecer, a gente não conhece nós mesmos e a gente fica sendo dominado, conduzido pela mente. E aí essa consciência, ela vem atrás de de uma outra lição que eu falarei na sequência, que é a meditação. E a quarta lição é desapego e aceitação. Bom, esses ensinamentos, essas lições me trouxeram uma leveza. Praticar o desapego e a aceitação, elas são... É difícil explicar em palavras, mas tira um peso. Tira um peso da gente, porque, enfim, a questão de desapego e aceitação, né? Quem me conhece sabe, eu frente a qualquer acontecimento, eu sempre paro, né? Dou aquela respirada, penso sobre o assunto e avalio o que está nas minhas mãos referente a essa situação. O que eu posso fazer referente a isso? Sem acabar julgando se isso é bom ou se é ruim. Até porque nada é totalmente positivo e nem totalmente negativo. Tudo tem os dois lados. Mas enquanto eu estiver viva, enquanto, né, nessa passagem eu estiver viva, eu tenho alguma ação. Eu posso fazer algo. E é isso que eu tenho que avaliar. O que eu posso fazer que depende só de mim? Referente a isso que me aconteceu, né? Então, encarar o desapego dessa forma, ele traz leveza, ele facilita, ele auxilia na aceitação da situação. Então, por exemplo, num relacionamento, né? Terminou o relacionamento, ok? O que eu posso fazer perante a isso? Conversar com o parceiro ou com a parceira, ver se eu consigo reverter a situação. É uma ação que eu posso fazer. Só que um relacionamento depende de mais de uma pessoa, são duas pessoas envolvidas, se o outro não quiser, não está única e exclusivamente na minha decisão. Então eu tenho que aceitar, né? E encarar isso dessa forma, ele auxilia, né? Da mesma forma que a aceitação não é um comodismo, não é mas é que nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade extrema de se sentir no controle. E se parar para pensarmos, a gente não tem controle de praticamente nada na nossa vida. A gente não tem o controle das coisas. A gente tem o controle, sim, de como é que eu vou agir perante essa situação. As coisas acontecem. As coisas estão sempre acontecendo. Eu posso julgar como bom, como ruim? Posso. Mas tá nas minhas mãos a decisão de eu encarar de uma forma vitimista ou de eu encarar de uma forma de aceitação, paciência, aconteceu, né? Partir para outra, perder o emprego, procurar um novo emprego, estudar, fazer um novo curso, enfim. Então, já pegando o gancho do próximo tópico, né, que é os problemas não existem, somos nós que criamos, isso está muito interligado, porque, como eu disse, as coisas estão acontecendo a todo o momento, né? O que muda é a minha
ação perante o que está acontecendo. Isso faz total diferença, porque se eu optar por ficar criando mais problemas ao invés de procurar criar uma solução para aquele acontecimento, eu estou criando os problemas. Os problemas não existem, são situações que acontecem. É o universo, é o mundo que gira, as coisas acontecem. Para mim pode não ser uma coisa positiva, para outro pode ser positivo. Então é a minha forma de encarar essa situação que muda todo o jogo. Então, na verdade, os problemas não existem. Né? Enquanto eu estiver vida, eu posso, né? E eu tenho uma ação ou não sobre aquilo. E se eu não tiver, eu tenho que aceitar. Né? Lidar com, encarar, aceitar a situação, mas a gente sempre tem alternativas. É que normalmente a gente costuma, nós seres humanos costumamos olhar para o lado negativo daquele acontecimento. Não que as coisas não tenham um lado negativo, pode ser que foi um acontecimento ruim, mas ele também tem um lado positivo. Às vezes lá na frente a gente vê, poxa, se aquilo, né, não tivesse acontecido, minha vida não teria tomado esse rumo e olha a grandiosidade que eu tô vivendo agora. Teria tudo diferente. Então, é a nossa postura diante das coisas que mudam tudo junto. E o sexto e último, né, e na minha visão o mais especial e transformador de todos, é a meditação ativa. Então, essa meditação ativa que te traz esse estado de presença, essa meditação ativa, praticar essa meditação ativa é que é a ideia geral do livro, que é viver o agora. Então, é esse estado de observação, a gente começar a praticar essa auto-observação, esse autoconhecimento, porque eu só vou me conhecer me observando. Então, essa meditação ativa nos traz essa presença do momento, como por exemplo, eu era uma pessoa, que é isso já desde lá, muitos anos, lá, desde o tempo da faculdade, e confesso que até há pouco tempo ainda no trabalho eu agia assim, porque voltando lá ao início, nós escravos do tempo, escravos das horas, né, utilizava o meu horário de almoço para estudar, fazia faculdade e trabalhava durante o dia. Então, utilizava o meu horário de almoço para estudar. Então, o que acontece? Eu estava ali, né, no momento da refeição, que é um momento sagrado, então, com um prato, né, de comida na minha frente, um computador na minha frente e um livro no meu lado. E eu não estava presente em nada, eu não estava absorvendo nada na sua totalidade, na sua integralidade. Eu não estava apreciando a refeição que eu estava comendo. Eu estava ansiosa, que às vezes acabava não conseguindo nem comer. E não estava conseguindo prestar atenção e estudar e absorver aquele conteúdo que aparentemente eu estava estudando. Então, a meditação ativa a gente pode e deve praticar em qualquer momento do dia, em qualquer ação nossa, em qualquer coisa simples, como numa refeição, como o exemplo que eu dei, né? Observar esse ato tão corriqueiro que a gente faz, mas sem um mínimo de atenção, desde prestar atenção na textura dos talheres, prestar atenção em quantas mastigadas a gente dá numa única colherada, sentir, porque a gente enxerga, a gente está vendo o que a gente está comendo, apesar que às vezes a gente faz isso tão rápido e tão automático que a gente nem está prestando atenção naquela garfada, o que a gente está ingerindo, o que a gente está colocando na boca. Então, às vezes, tentar identificar o alimento só mastigando, sentir os odores, sabe? Estar presente naquele ato. Isso é uma meditação ativa. Então, a gente pode fazer isso ao acordar, né? Ai, como é que eu acordo, né? Experienciar toda essa
essa minha atitude que eu faço todos os dias e que eu não presto atenção. Qual foi o primeiro pé que eu tirei da cama? Qual é a textura do piso que eu coloquei os meus pés? Se eu já calcei o chinelo, se eu botei o pé no chão? Qual é a temperatura do piso? Como é que é a textura desse chinelo? Ao escovar os dentes, né? Fazer isso com presença. E isso a gente vai treinando esse estado de presença, esse estado de consciência. E fazendo isso, a gente silencia a mente. A gente começa a silenciar a mente. A gente começa a ter o controle da nossa mente, porque eu estou no momento presente, eu estou vivendo o agora, e eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Se vier algum outro pensamento, ok, deixa ele vir, deixa ele ir. Porque agora eu estou prestando atenção nessa minha ação que eu estou fazendo agora. Então isso é uma prática. Isso é uma prática e é essa o enredo assim do livro, assim, da história, né, desse alcance, digamos assim, dessa iluminação que o autor atingiu. Porque foi nesse momento em que ele conseguiu silenciar a mente dele, que estava tão perturbada, que estava incomodando ele tanto a ponto dele não querer mais viver. Quando ele conseguiu silenciar a mente, ele foi tomado por essa paz, por essa tranquilidade. E então são esses, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter deixado curiosidade em vocês querer buscar mais sobre o livro, querer também ter essa experiência mesmo, né? Então, como eu falei no início do vídeo, está aqui na descrição, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o livro, né? Só quem quiser ler o livro, né? O Poder do Agora. Então era isso, pessoal. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Espero que vocês tenham gostado, mas eu quis explicar da melhor forma possível, né? Essas lições que para mim são tão importantes, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Se você gostou do canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!